Bom, que a logoterapia é a psicologia do sentido da vida, isso você já sabe porque você já viu vários outros vídeos aqui do canal eu falando sobre isso. Você também já sabe que ela foi criada por Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco sobrevivente de 4 campos de concentração. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você duas características bem interessantes da logoterapia. As pessoas perguntam o tempo todo, tá bom, mas professor, qual é a diferença da logoterapia para outras teorias psicológicas? E eu quero responder essa pergunta com uma história do próprio Viktor Frankl que ele relata aqui no seu clássico Em Busca de Sentido. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Alberto Neri e esse é um canal dedicado à psicologia e à logoterapia. Aqui ele conta a seguinte história, que uma vez um médico americano foi visitá-lo e foi fazer uma consulta com Frankl no seu consultório em Viena. Chegando lá, Frankl diz o seguinte, que ele perguntou, então doutor, o senhor é psicanalista? Frankl responde para ele, não bem psicanalista, digamos um psicoterapeuta. Continuou então o médico. Qual é a escola que o senhor representa? Respondi, é a minha própria teoria, chama-se logoterapia. Pequena pausa, né? Não é para qualquer um, né? Imagina a pessoa chega para você, qual a sua teoria, qual a sua abordagem? Você responde assim, olha, a minha própria, né? Mérito que alguns poucos heróis da psicologia carregam. Continuando, ele diz assim, poderia então o senhor me dizer, numa única sentença, o que quer dizer a logoterapia? Ao menos, qual a diferença entre a psicanálise e a logoterapia? Quer dizer, essa pergunta tão comum que a gente ouve o tempo todo foi a pergunta que o médico, que seria o paciente de Frankl, fez para ele. Frankl responde assim, sim, claro, repliquei, mas em primeiro lugar, pode o senhor me dizer, com uma só sentença, o que pensa ser a essência da psicanálise? Eis a sua resposta. Durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. Foi assim que aquele paciente de Frankl descreveu o que ele entendia por psicanálise. E Frankl improvisou a seguinte resposta. Bem, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir. Bom, é claro, Frankl está dizendo aqui, que ele respondeu dessa forma como uma brincadeira, ele usou ali o senso de humor para trazer uma resposta, mas que no fundo é uma resposta que traz uma explicação a respeito de uma das diferenças da logoterapia para outras correntes da psicologia, não somente a psicanálise. E qual é essa característica? O próprio Frankl diz aqui, a logoterapia ela é menos retrospectiva e menos introspectiva. Ela concentra-se mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. A gente pode acrescentar a isso o seguinte, que a logoterapia ela é mais responsiva, ela tem esse caráter responsivo. Então, cada escola de psicoterapia, a gente sabe muito bem, tem a sua característica. Algumas escolas, elas são menos responsivas. Então, o paciente vai e basicamente ele apenas fala. E o terapeuta, ele quase que só ouve, ele faz apenas intervenções pontuais. Na logoterapia não é assim que funciona. O terapeuta, ele fica mais à vontade para poder também responder. Por isso a gente diz um caráter mais responsivo. Então, ela é mais dialógica, vamos dizer assim, pelo menos verbalmente falando. E essa é uma das características, essa responsividade. Então, na logoterapia, ela não vai ser aquela teoria psicológica que é mais do conte-me mais sobre isso. Ela é uma corrente psicológica na qual o terapeuta ele é mais ativo. Aí você pode estar dizendo, professor, isso é melhor ou é pior? É difícil a gente querer classificar, né? Dizer que uma teoria é melhor do que a outra. Por isso que o que a gente está fazendo aqui é mais diferenciar. Acho que o caminho é mais diferenciar do que querer classificar. E esse diferencial promove um encontro terapêutico com mais diálogo. Talvez essa seja uma das grandes diferenças. Então, certamente, dentro da logoterapia, quando o paciente vai para uma sessão, ele vai ter ali alguns feedbacks do seu terapeuta durante a sessão. Uma outra característica da logoterapia que eu quero enfatizar aqui, ela está refletida em uma frase que eu gosto bastante, escrita também por Frankl. Eu vou ler aqui para vocês. Então, aqui no livro A Vontade de Sentido, na página 15, ele diz assim: uma abordagem puramente técnica em psicoterapia pode bloquear os seus possíveis efeitos terapêuticos.
E ele complementa dizendo: enquanto nós entendermos nossa missão como psiquiatras, e aqui a gente amplia, né, para profissionais de saúde mental, apenas em termos de técnicas e dinâmicas, estaremos deixando de lado o essencial, perderemos de vista o âmago daqueles a quem oferecemos o nosso socorro. Em outras palavras, embora a logoterapia tenha suas técnicas próprias, ela tenha lá todo um modelo de atendimento e tudo mais, Frankl está nos dizendo o seguinte, que o encontro terapêutico ele é mais importante do que a preocupação em se empregar as técnicas. Então essa é uma outra característica da logoterapia. O encontro ele precede, ele é superior a técnica. Inclusive, como ele diz aqui, a pessoa que ela é muito focada em usar técnicas o tempo todo, ela corre o risco do quê? De bloquear o efeito terapêutico. Então, mais importante do que as técnicas é o encontro que acontece. Essa é uma outra característica peculiar da logoterapia que eu acho legal explicar, e sempre que as pessoas me perguntam: professor, quais são as diferenças, quais são as características principais da logoterapia, eu sempre gosto de mencionar essas duas características como sendo algumas das mais importantes. Primeiro, o caráter responsivo e dialógico do encontro na logoterapia, e segundo, a ideia de que o encontro precede a técnica. O encontro entre duas pessoas é mais terapêutico do que o uso de uma técnica. Essas são duas características que descrevem bem o que é a logoterapia. E você sabia dessas características? Gostou de conhecer um pouco mais sobre essa teoria psicológica? Então continue acompanhando a gente aqui no nosso canal. Deixa o seu like, faz a sua inscrição aqui no nosso canal para que você seja avisado de cada vídeo novo. Deixa o seu like, que assim você ajuda o nosso canal a crescer, a chegar a mais pessoas também. Espero você no próximo vídeo.